Civil, que é onde nós não apenas temos ali os dados em si, mas uma narrativa por trás, uma análise, aqueles dados já trabalhados segundo uma perspectiva, segundo um olhar da própria sociedade civil, que vai colocar ali um ponto de vista, alguma crítica, alguma recomendação. Então, esse é o nosso, é a nossa organização de ferramentas em prol desses objetivos. Bom, essa daqui é a plataforma e-budget. Esse é o primeiro gráfico, né, que vocês veem aqui no computador. É um tree map, é um gráfico tree map, em formato de árvore, dizem também em português, né? Onde o orçamento ele é dividido ali de uma maneira proporcional. Então, facilmente você consegue entender quais são as prioridades governamentais e as cores indicam o quanto daquele orçamento previamente aprovado está sendo de fato gasto. Então, é possível também, a partir dali, perceber mudanças de prioridade ao longo do exercício, né, ao longo do ano. É, e abaixo desse gráfico, nós vemos também uma série histórica, que ela é interativa, então você consegue ver a série histórica de cada uma dessas rúbricas, e abaixo uma tabela. Tudo isso pode ser baixado, né? Pode se fazer o download para que as pessoas possam trabalhar na própria máquina, ou também, caso não tenham muita facilidade, familiaridade com o trabalho com banco de dados, é possível também usar na internet só com clique, sem mexer em banco de dados. É, Quais são as questões que a ferramenta responde? Essa ferramenta ela facilmente responde algumas questões. Qual é o país, PALOP, que tem o maior orçamento de saúde, por exemplo? Qual é a principal fonte de arrecadação de São Tomé e Príncipe em determinado ano? Em que ano Guiné-Bissau mais investiu em educação? Qual o percentual de execução, da saúde em Moçambique? Todas essas questões de início poderiam ser mais complicadas de se obter, porque dependem de uma comparação de vários números que estão separados em relatórios diferentes, mas que aqui é possível de responder em um ou dois cliques no máximo. Então, nosso acesso à informação fica muito facilitado por essa plataforma. O índice e budget, eu não vou dar spoiler aqui, então, assim, os resultados e a metodologia mais densamente vai ser apresentado pelos protagonistas aqui dessa apresentação, que são os, o- os representantes da sociedade civil, mas aqui, de uma maneira bem macro, nossa metodologia ela é transversal e ela acompanha critérios internacionais de transparência que são básicos. Publicação de relatórios orçamentais, e aí, nomeadamente, o Orçamento Geral do Estado, os relatórios de execução e as contas gerais de Estado. Fazendo aqui um disclaimer, é claro que existem outros relatórios, mas nós temos uma visão de desenvolvimento modular, desse índice. Então, nosso objetivo é focar em aspectos muito objetivos e práticos para o trabalho de monitoria social, das organizações. E aí, na medida que os países forem cumprindo esses requisitos mínimos, nossa ideia é ir modularmente ampliando esse índice. Então, no momento, nós olhamos para esses três relatórios, OGE, REL e CGE, e aí nós vamos olhar para a qualidade dos dados desse relatório e para a publicação de dados abertos, dos bancos de dados por esses países para além dos relatórios. Quais são os produtos que são gerados a partir do índice de transparência? Um é o ranking de países, que é esse que vocês já estão vendo aqui na tela de demonstração no slide. Além disso, nós produzimos uns relatórios com diagnóstico e recomendações aos governos de cada país. A partir desses relatórios, o PALOP e Budget fez algumas discussões com os Ministérios das Finanças. O Ministério das Finanças de São Tomé e Príncipe, felizmente, foi muito aberto ao diálogo e recebeu essas recomendações nossas. E também os planos de ação para os Ministérios das Finanças, que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente, após a fala dos nossos trainees. Por fim, o blog da Sociedade Civil é um site que está disponível no Blogspot,
Nosso objetivo ali foi o desenvolvimento das habilidades necessárias para a monitoria social e nosso impacto esperado é tanto o desenvolvimento dessas habilidades em si, a manipulação de dados, a análise crítica de finanças, né? Não é só olhar o número, mas é olhar criticamente, e a redação em si de um documento acadêmico, não, mas um documento de advocacy, um documento de leitura pública. E, além disso, fomentar o debate. O programa de formação, ele tem três macroetapas. A primeira foi no comecinho no finalzinho do ano passado, nós fizemos uma atualização dos dados da plataforma. No segundo, foi a implementação do índice em si. Então, a observância dos critérios nos sites e trazendo isso para nossos critérios de índice, traduzindo em pontuações. E, por fim, as novas análises, elaboração de novas análises temáticas de acompanhamento das finanças públicas. Essas são as três grandes etapas do programa. Participantes do programa, que vocês vão ver que realmente nós tivemos aqui uma grande processo de seleção no final das contas. Não era a nossa ideia, mas acabou sendo. Por quê? Nós começamos com 35 membros da sociedade civil identificados com interesse de participar do programa de treinamento. A partir desse interesse, esse grupo foi para o curso acadêmico do Isquité, que se chama Storytelling com Dados e Data Intelligence. 35 pessoas foram fazer esse curso. Só terminaram o curso 13. Então, nós tivemos 13 participantes do programa de fellowship para proficientes na plataforma digital. Desses 13, 9 ficaram. O que é completamente compreensível, pessoal, porque nosso programa ele é bastante intenso em trabalho. Então, não é só ficar disponível durante as aulas, mas tem tarefas que são o que nós vamos apresentar aqui para vocês. Então, muita gente não conseguia keep up, não conseguia manter, né, o volume de trabalho durante um e outro, e nós ficamos com 9 guerreiros, que são os que estão apresentando agora para vocês, e são os que foram capacitados de fato nessas atividades. Quais são os resultados? E eu já vou passar a palavra. Nós conseguimos fazer uma capacitação em matemática, dados, redação e análise crítica para esses 9. Nós fizemos a atualização da plataforma e-budget para o período de 2022 a 2026, então foi mais intenso do que as próximas fases serão, que só vão ter que atualizar um ano. Esse grupo agora teve que atualizar desde o término da última fase, né? Então foi 2002, 3, 4, 5, 6, foi bastante trabalho aqui. Nós fizemos o índice budget de 2025, o diálogo institucional, então nós tivemos essas reuniões de resultados com os Ministérios das Finanças, e aqui o foco foi no escritório do Palop. A resposta imediata de Cabo Verde, nós ficamos muito felizes em demonstrar que, após o diálogo com o, o Ministério das Finanças de Cabo Verde, teve uma resposta muito rápida de melhora da qualidade dos dados disponíveis online, e isso resultou num aumento de quase 20 pontos nos resultados do índice de Cabo Verde. E aí eu uso essa oportunidade para convidar os servidores de São Tomé e Príncipe a fazerem o mesmo. Os documentos que nós estamos mostrando aqui não são só críticos, é também um convite à melhora e uma oportunidade de se adequar às práticas internacionais. Então, fica o convite aqui para que o Ministério das Finanças responda a essas recomendações, aprimorando e colocando ali os dados faltantes. Com certeza, de forma muito rápida, nós conseguimos melhorar a transparência de São Tomé, mas o grupo de trabalho vai apresentar isso com mais detalhes para vocês. E a disseminação, para produção e publicação. Nós conseguimos 7 análises detalhadas que estão lá disponíveis no blog. Muito obrigada e passo a palavra para o próximo grupo que vai falar. Aliás, para o Lorenzo que vai apresentar o próximo grupo.
Muito obrigada. Sí, muito obrigado Andrés pela apresentação e antes de iniciarmos a próxima, gostaria de reconhecer que efectivamente foi um excelente trabalho e dedicação demonstrados pelos filhos parceiros ao longo do programa. Nos últimos meses participaram ativamente nas formações técnicas, na aprendizagem entre pares, na análise orçamental, avaliação da transparência orçamental e também na utilização prática da plataforma. E os resultados que são apresentados hoje, de fato, refletem que não foi apenas um trabalho técnico, mas também um papel crescente das organizações da sociedade civil como contribuintes credíveis para este diálogo público sobre que é baseado em evidência e contribui para o processo de responsabilização na região para o PTL. E sendo assim, eu gostaria agora de passar a palavra para o senhor Deodato Capella para iniciar uma apresentação sobre o índice de transparência orçamental. Senhor Deodato, tem a palavra. Muito obrigado, Lourenço, Neste pela momento, desculpe, palavra. estamos a visualizar o ecrã de alguém, que eu gostaria de pedir que não André, visualize mais o ecrã, André, porque estamos a ver. André vai passar o slide. Ok, André vai nos passar o slide. exato. André, Sim, agora obrigado, estamos André. a visualizar. É, Senhor Deodato, pode avançar. excelentíssimos representantes do programa Tropa Alta, dela, excelentíssimos representantes do programa Nações Unidas para o Desenvolvimento da NODA, excelentíssimos representantes da União Europeia, excelentíssimos representantes do Ministério das Finanças, em particular o Sr. Carlos da Costa, excelentíssimos representantes do Tribunal de Contas, excelentíssimos representantes da Assembleia Nacional aí presentes, os técnicos da Assembleia, caros representantes da Organização da Sociedade Civil, caros colegas e participantes deste webinar. Bom dia a todos. É com enorme satisfação que participamos nesta apresentação no âmbito do estágio e budget do programa PROPALOPTL na sua fase 3. O trabalho do nosso grupo aqui hoje traz representa muito mais do que um simples exercício acadêmico. Representa uma experiência concreta de monitoria cidadã, de finanças públicas e da análise prática da transparência orçamental em Santo Tomé e Príncipe. Para darmos início à nossa exposição, os meus colegas Carlos dos Santos e a Carla Sardinha Vieira irão avançar em primeiro lugar com a apresentação detalhada dos resultados durante o índice da transparência orçamental de 2025. Passo agora a palavra ao meu colega deste webinar, Carlos Santos. Carlos. Muito bom dia a todos, bom dia ou boa tarde, independência do país em questão. Como já disse Diodato Capella, nesta parte da apresentação, vou abordar os resultados do Índice Abaixo de Transparência 2025, que o que é que faz? Ela avalia a transparência das informações públicas, não é? Sobre o Orçamento Geral do Estado e com especificidade agora em Santo Tomé e Príncipe, no qual ele analisa o quê? O que o Estado ganha através das receitas e como o Estado gasta o dinheiro público através das de despesas. Olha, o índice budget foi lançado pela primeira vez com dados até 2021 de 5 países do PALOP e naquela altura São Tomé e Príncipe destacou-se como o primeiro país que teve o maior índice em comparação com os seus pares, atingindo 68 pontos em 100 pontos possíveis. Bom, atualmente, o índice Basdat, com dados até 2025, São Tomé e Príncipe cai da primeira posição para a segunda posição no budget, com 54 pontos em 100 pontos. Isto quer dizer, abaixo dos 68 que havíamos conseguido em 2021. Agora, o importante que temos de saber é que, para chegarmos a estes resultados, o e-budget ele analisa 6 documentos importantes. Neste caso, estamos a falar do Orçamento Geral do Estado, no caso agora concreto, analisou-se o Orçamento Geral do Estado do ano 2024,
os 4 relatórios de execução orçamentais trimestrais do ano também 2024 e a Conta Geral do Estado do ano 2023. Também para isto, para avaliação, levou-se em conta 3 dimensões. A primeira dimensão, que tem a ver com os relatórios orçamentais, no qual vai-se avaliar se o país elabora, publica de forma regular e atempada o Orçamento Geral do Estado, os 4 relatórios trimestrais de execução orçamental e a Conta Geral do Estado. Na segunda dimensão, que tem a ver com a qualidade da informação, ali o que se faz? Vai-se avaliar se os relatórios orçamentais foram publicados, os relatórios orçamentais que foram publicados, se eles apresentam uma classificação detalhada de receitas por natureza econômica, de despesas por função e das despesas por órgão. E na terceira e última dimensão, que é referente a dados abertos, que, pronto, para deixar claro, os dados abertos são informações públicas disponíveis em formato fácil de aceder, de utilizar e de ser reutilizado por qualquer pessoa. Pronto. Após essas 3 dimensões, analisar essas 3 dimensões, São Tomé e Príncipe, na primeira dimensão, que é a dimensão dos relatórios orçamentais, obteve 73,1 pontos em 100 possíveis. Pronto. Há que ver também que houve melhorias, não é? Na facilidade da navegação na organização do novo portal do Ministério das Finanças, não é? E também na discriminação dos dados nos relatórios 2 e 3. Mas o importante saber é que o principal fator que penalizou o país foi o atraso da publicação do primeiro e do segundo relatório trimestral de execução orçamental, também da Conta Geral do Estado e simplesmente a não publicação do quarto relatório da execução orçamental. Já na segunda dimensão, nós consideramos que estamos a falar da segunda dimensão que tem a ver com a qualidade da informação. Nós consideramos que São Tomé teve uma boa classificação, não é, a nível da qualidade de informação, uma vez que teve 90,3 pontos. Obviamente, 90,3 em 100 possíveis. Mas ainda há melhorias, né? Neste caso, ainda há melhorias que devem ser implementadas no detalhamento dessas informações, isto é, ter uma maior desagregação por ministérios, direções e entidade executora, para poder permitir que se possa fazer uma análise rigorosa da afetação do recurso público, como foi o caso, como pode-se comparar e ver no segundo e no terceiro relatório de execução orçamental do ano 2024. E por último, que é a última dimensão, que é a dimensão de dados abertos, há que dizer que o índice Budget desde 2021 tem classificado São Tomé e Príncipe com uma pontuação de 0. E na avaliação de 2025, o país manteve a mesma classificação, ou seja, 0 pontos. Por quê? Porque os dados orçamentais continuam em PDF e não em formatos reutilizáveis, como por exemplo o Excel ou o CSV. Isto é muito importante nós sabermos relativamente à questão dos dados abertos. E para finalizar, a título de remate final da minha parte, eh, quero deixar, quero dizer que é importante sabermos que a verdadeira transparência não se mede apenas pelos números que o Estado publica, mas sim pela confiança que consegue construir entre as instituições, entre os cidadãos e o futuro do país. Termino aqui, passando a Carla Sardinha Vieira, para que então possa falar das recomendações relativamente ao trabalho que fizemos, do resultado obtido. Carla Sardinha, por favor. Boa tarde a todos. Não sei se estão a ouvir bem, se não mudo de Sì, canal. perfettamente, puoi avanzare. Muito obrigada, Lourenço. E os meus cumprimentos são os das pessoas dos apresentadores que me antecederam, a todo o público, a esta audiência e em particular aqui aos nossos sponsors, a Propalop
TL, a UNDP e a União Europeia. Então, dando aqui seguimento ao que os meus colegas de painel já deixaram aqui, nomeadamente o Carlos e a nossa consultora, companheira de jornada deste estágio fantástico, Andressa, eu vou falar de uma parte que eu acho, pode ser a parte mais chata, mas é fundamental, que é a parte das ações estratégicas, a parte da estratégia, recomendações, consequentemente, para que nós tenhamos um índice de São Tomé e Príncipe neste e-budget em progresso, ou seja, que nós tenhamos melhor pontuação no próximo índice. Falou-se dos critérios, dimensão 1, dimensão 2, dimensão 3, aqui dos critérios do e-budget, e também já se falou que publicar os dados em tempo útil é um dos fatores para nós termos melhor pontuação. Então, o que é de recomendação para a próxima? Garantir a publicação em tempo útil, como já teve aqui a dizer o Carlos, é ótimo, mas era bom perceber o que aconteceu. Neste caso específico, nós tivemos a ver dados. Os dados em causa são até 2024 e dos 6 documentos, o Orçamento Geral do Estado é onde nós, o tal 73.1, onde nós tivemos melhor pontuação, e a pontuação na totalidade foi no documento principal, no Orçamento Geral do Estado. Ele foi publicado, foi considerado publicado e disponível para o público. Nos outros 5 documentos que são fundamentais, são 3 documentos que são os relatórios de execução orçamental, trimestrais, eles devem ser publicados logo a seguir, ou seja, têm aquele tempo. E no primeiro relatório, no segundo relatório e no terceiro relatório, portanto seriam 3 relatórios que nós tivemos acesso, 2024 deveria ter, num ano, 4. São trimestrais, são 4. Então, no Ministério das Finanças, no site do Ministério das Finanças, nós temos o primeiro, o segundo e o terceiro publicados. E não temos o quarto. Esta parte é importante detalhar para percebermos onde é que São Tomé e Príncipe perde pontos e onde é que os pode ir buscar. E eu vou dizer a seguir como é que perdemos pontos e até nem precisávamos de os perder. Relatório 1, 0 pontos, porque foi publicado, está no site, mas foi fora do prazo. E fora do prazo, de acordo com o que nós temos veiculado e conhecemos todos internacionalmente. O segundo, igual, o relatório de execução trimestral, 0 pontos, fora do prazo. O terceiro, esse, porque era do terceiro trimestre, e nós começamos a nossa avaliação no final do ano passado, portanto, foi considerado publicado com atraso moderado. O que quer dizer que conseguimos alguma pontuação nesse relatório do terceiro trimestre. Porém, o último relatório do quarto trimestre, até a data de ontem, que nós tivemos a verificar os dados novamente, não tem publicação no site do Ministério das Finanças. Portanto, e temos certeza absoluta que provavelmente esse documento até está produzido. Em relação ao documento, o relatório final, anual, que é fundamental, que é a Conta Geral do Estado, o critério ele deve ser publicado até 6 meses após o final do ano. No caso, tivemos a avaliar o resultado de São Tomé e Príncipe na Conta Geral do Estado de 2023. E a nota foi publicada com atraso moderado, portanto, entre 6 e 12 meses. Era importante fazer este detalhamento para ficar muito claro no que é que nos próximos passos nós precisamos de fazer das próximas vezes, para São Tomé rapidamente ter um índice melhor. Ainda na parte da dimensão 2, a recomendação e a ação estratégica que nós deixamos é aprofundar a classificação da despesa por órgão, portanto, a nível institucional. O que é que isto quer dizer em português simples? Que é para isso que nós estamos aqui. Nós falamos de forma simples e que seja perceptível por qualquer cidadão, não precisa de ser um especialista em finanças públicas. O que é preciso haver é detalhar a informação por onde vai o dinheiro,
por ministérios, direções e outras entidades executoras, porque muitas vezes se perde. Nós estamos ali a avaliar e a tentar perceber o que é que se passa com as dotações orçamentais, para onde são feitas as transferências, ministérios, direções, etc. Não é muito claro. Ainda na dimensão 2, qualidade de informação. Em relação à qualidade de informação, tivemos uma excelente pontuação. Deixem-me dizer-vos que em relação a ações, e queria deixar aqui uma nota muito especial à disponibilidade constante, e não é neste programa ProPaloc que temos tido do Ministério das Finanças, temos tido das instituições oficiais, digamos assim, Ministério das Finanças, o Tribunal de Contas também, no âmbito de outros projetos que nós estamos, mas sobretudo no Ministério das Finanças, em responder rapidamente às coisas que nós enfim, sugerimos, à exceção de uma parte, não é? Que é a parte dos dados abertos. Aí a ação não foi muito rápida. E também queria dizer-vos que os dados de São Tomé e Príncipe, a base de dados de informação de São Tomé e Príncipe, do Ministério das Finanças, é das melhores que encontramos aqui no programa de mentoria, até, para exemplo, para outros países. É pena que ela não está disponível e publicada no site em formato aberto, como já disse o Carlos, versão em CSV ou XLS, que é o simples Excel. Eu queria deixar isto aqui muito claro. Relativamente à parte da coerência metodológica, tem a ver muito com as classificações e a forma como estão identificados os vários documentos orçamentais. Como sabemos, isso é uma informação muito técnica. Normalmente, quem percebe não tem que ser quem percebe de contabilidade, o especialista ou formado em economia, ou especialista de finanças, para poder perceber e entender o rastro do dinheiro que é público. Isso é que é muito importante, por isso é que estamos aqui a fazer este trabalho. Logo, a nossa recomendação é as classificações orçamentais básicas, receita, categoria económica, despesas funcionais e orgânicas, têm que estar claras e coerentes ao longo de todos os documentos. Andressa, por favor, próximo slide. Perfeito. Já falamos aqui das falhas críticas de dados abertos, não vamos falar mais. Ia deixar aqui para finalizar, e antes de introduzir aqui o nosso próximo colega e o nosso próximo ponto, ações mais estratégicas e que nós recomendamos, vou começar pela última, que são as reuniões técnicas entre as organizações de sociedade civil, que estudam e que trabalham e estudam um pouco estes assuntos, e o Ministério das Finanças, até na parte da comunicação. Colaboração e comunicação. Porquê? Às vezes percebemos que numa conversa o interlocutor não estava a perceber o que nós estávamos a dizer. Nós não somos os técnicos, mas o técnico que conhece muito bem o seu trabalho até não está a perceber uma linguagem, uma informação que nós estamos a pedir. Então, essa parte que é a comunicação e a parte da colaboração entre as entidades oficiais, públicas, Ministério das Finanças, e neste caso que estamos a falar, e os organismos ou as pessoas, entidades que estudam na parte da sociedade civil, é fundamental. Só para termos noção e para passarmos já ao próximo ponto, São Tomé e Príncipe, nós pensamos ou discutimos qual é que seria o elemento que nós iríamos estudar depois de fazermos o estágio. Então, nós temos uma situação em São Tomé e Príncipe muito atual, infelizmente, que é a questão do setor energético. Então, na nossa preparação para o trabalho, nós decidimos utilizar todo o conhecimento que adquirimos e os dados que estão disponíveis na plataforma eBudget, que para mim foi uma experiência maravilhosa, entrar mais profundamente nesta plataforma, Andressa, e para compreender muito melhor, de forma estruturada, com dados, como é que estão a ser geridos e efetuados os gastos de energia em São Tomé, para discutirmos a questão de uma forma construtiva, para sermos também nós, sociedade civil, uma parte
da solução e de uma proposta de solução, porque não? Nós temos que olhar para propostas de solução muito mais do que estarmos muito focados na crítica, no problema. Então, o que é que nós percebemos do estudo que fizemos quando fomos fazer um dig, não é? Fomos cavar um bocadinho nos dados que temos no e-budget, disponíveis no e-budget. Percebemos, basicamente, uma coisa, Capela vai explicar isto muito bem, os gastos de combustível e energia estão dispersos em outros itens e não apenas na função combustíveis e energia. Portanto, existe todo um orçamento omitido, espalhado por algum lado, pelo orçamento. Estes findings que nós tivemos a oportunidade de ver e que nos deu um trabalho profundo para conseguirmos preparar a informação, é exatamente o que o Diodato Capella vai passar a apresentar, que é a terceira e última parte da nossa apresentação conjunta do grupo. Muito obrigada. Muito obrigado, Carla. Obrigado também, Carlos, por a exposição anterior. Capela, desculpa te interromper. Peço Deixa eu te- licença, o áudio está um pouco baixo, não conseguimos ouvir muito bem. Pelo menos o senhor Dodato. Parece que Vou está um para pouco mim longe do também. microfone ou algo assim. vou tentar aumentar sim, o tom da minha voz. Obrigado. Obrigado. Mas, Capela, ainda assim, eu gostaria de fazer só uma intervenção antes da gente passar a palavra para você. Muito obrigada pela apresentação, pessoal. Eu já te passo a palavra para o blog, tá? Seguinte, só para pontuar que esses resultados aqui que o Carlos e a Carla apresentaram até agora, essa linha aqui, gente, foi agora na dinâmica dessa apresentação. Acho que alguém pegou e fez uma linha aqui, eu não estou conseguindo tirar. Ignorem, por favor. Só quero mostrar novamente o ranking, que talvez eu tenha passado rápido demais aqui na passagem de slides, mostrando que a posição de fato é em segundo lugar, né? E que todos esses pontos que a Carla estava colocando sobre recomendações, eles estão descritos tanto é, eles estão descritos tanto nos relatórios que estão disponíveis na página inicial da plataforma e-budget. Então, assim, quem quiser ler o material completo, por favor, veja lá. Mas também, ao mesmo tempo, nós estamos também disponibilizando isso para o Ministério das Finanças, um material que deixa eu ver se vocês estão vendo a mesma coisa que eu. Só um segundo, pessoal. Google Chrome, não, isso aqui, ó. Esse aqui é o plano de ação para a melhoria do desempenho no índice e budget transparência. Seguinte, todos esses pontos levantados pelo Carlos e pela Carla, eles estão aqui descritos de uma maneira bem clara sobre qual é o problema, qual é a ação necessária e qual é o impacto esperado no índice. Nós não queremos apenas que que o país melhore no índice. Não é esse nosso objetivo final, né? Nosso objetivo final é que, de fato, a qualidade dos dados esteja melhor. Então, eu convido aqui o Ministério das Finanças, se tiver alguém do Ministério presente nessa reunião, que tome nota desse documento aqui e organize as atividades de trabalho de acordo com a prioridade, a lacuna identificada e a ação necessária. E nós aqui, tanto eu como eu posso falar também, com certeza, pelos nossos trainees, né? Eu tenho certeza que o Carlos, a Carla e o Capella estarão disponíveis para o diálogo e para a orientação do Ministério para poder implementar essas recomendações oriundas do nosso trabalho, tá? Lorenzo, Doutora após essa Andresa, intervenção. Oi, muito bom dia. Eu sou o Carlos, da direção do orçamento. Eu sou o chefe do bom departamento de dia, gestão cara. orçamental. Eu, na verdade, estou a tomar algumas notas, conforme foi solicitado. Mas também eu queria cá
deixar claro algumas questões. É verdade que algumas questões foram cá levantadas, sim, que correspondem à verdade, mas muitas das vezes, a direção ou mesmo o Ministério não tem muito o que fazer, sobretudo as questões da publicação tardia do orçamento. Por quê? Porque Santo Tomé e Príncipe, ultimamente, temos tido muitos problemas políticos em que o orçamento muitas vezes é levado à Assembleia para sua aprovação tardiamente. E com isso faz com que também publiquemos o orçamento tarde. É uma das razões também que o orçamento às vezes é publicado tarde. Na verdade, vai se verificar também para o próximo ano. Vamos ter as eleições lá para setembro, até o governo tomar posse, apresentar o programa de governo, se calhar janeiro, depois apresentar o orçamento, se calhar vai ser lá para março, abril, e vamos presenciar ou vamos ter a mesma situação. Isso são situações que fogem muito à nossa responsabilidade. Não temos como fazer. Agora, outra questão. Eu vou falar também um bocadinho Sì, sobre con a apresentação licenza, da signor doutora Carlos, Carla. disculpe, signor Carlos. Sim, sim. Sí, agradezco a intervenção que de fato é muito oportuna, mas um pouco para reconduzir o workshop, porque não queremos entrar na parte das questões. Eu, na parte inicial, estava a propor de primeiro fazer, digamos, as apresentações e guardar as perguntas e as questões para depois, se for possível. Senão vai um pouco desestruturar o debate. Comenzamos se abre aquí una especie de bola de nieve entre todos y no conseguimos ver o que era o resultado también dos blogs, se não lhe importar. Eu já tomei nota da primeira questão sobre o calendário de aprovação do orçamento. Está já anotado e podemos debater. Sobre a segunda questão, por favor, se nos importa de mantê-la para daqui a poucos minutos, assim que terminar a parte da apresentação dos blogs, porque senão vamos diretamente na parte final e desestrutura um pouco, se não se importar, ok? Não, eu queria intervir mais só por causa do horário, porque aqui, como já são Hum. meio-dia, já estou no meu horário do almoço, e então fica assim um bocadinho mais chato. Teria que ficar cá Porque, e depois teria que sim, regressar a tarde. atividade vai até 12h30. O senhor tem que sair antes, é isto? Sim, 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 sim. Então, ok, vamos abrir uma exceção, talvez, para fazer a segunda intervenção, como terá que ir, mas não vou tomar mais perguntas, porque não quero abrir o debate agora, senão acaba desestruturando o workshop. Então, por favor, senhor Carlos, faça a intervenção da sua segunda parte, assim tomamos nota, e depois Sim, avançamos. sim, 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 Tente obrigado. ser Mas depois conciso, eu por poderei, favor. sim, sim, eu depois poderei debater isso, se calhar pessoalmente com o Deodato Capella e a doutora Carla Sardinha. É mais sobre quando fez a menção sobre a questão do detalhe do detalhe da execução do orçamento. Fez menção à questão de água e energia, que não se vê, não se vê. Eu acho que está tudo lá claro, porque o orçamento, como é feito por natureza econômica, nós ainda não temos um orçamento, programa que dificulta, na verdade, algumas interpretações mais claras, mas questões de detalhes em termos de natureza econômica, pode-se ver todo isso lá detalhado. Agora, saber dentro da natureza econômica para que foi, para onde foi, isto sim é já nas faturas dos sistemas já que ficam arquivados. É mais somente isso. Pois eu, se calhar, poderei debater isso mais direto com a doutora Carla e Deodato Capella sobre este assunto. Ok, muito obrigado. Muito Não, para debater com todo mundo, estamos aqui por isso. Então, tomamos nota, mas realmente não gostaria de abrir o debate, porque senão, já se estamos depressa, algumas pessoas, vamos alongar ainda mais. Então, tomamos nota do reparo. A senhora Andressa falou do plano de ação, então penso que estamos em condição para passar a apresentação dos blogs, as principais narrativas, mensagens orientadas para políticas públicas. Tem a palavra sociedade civil. obrigado, Lourenço, mais uma vez. Antes de mais, também queria agradecer de que maneira o Carlos da Costa, que ele, para quem não sabe, ele já fez parte na nossa primeira formação com a Andresa Santos no treino em São Tomé e Príncipe no ano 2020, 2021. O Carlos e a equipa do Ministério das Finanças trabalhamos todos juntos. Isto tornou
que nós fôssemos próximos e tivéssemos em questões de comunicação, já criasse aquele laço que eu tinha partilhado, foi a ponte que o próprio Palop criou conosco da sociedade civil. Neste caso, portanto, agradecer ao Carlos. É pena que Carlos não é atual diretor daquilo que nós, ele disse que é diretor, mas a nossa advocacia não tem sido implementada como nós queremos, mas eu acredito que Carlos aí presente vai poder passar a colega que possa depois, em termos da decisão, poder trazer aquele fruto que nós esperamos, que é de facto dados abertos. Muito obrigado também a Carla e o Carlos pela excelente exposição. Os resultados vindos da transparência que acabaram de apresentar ajudam-nos a compreender com exatidão a raiz dos obstáculos que o nosso grupo encontrou ao tentar monitorar o setor energético. Gostaria de começar nesta segunda parte, focada na nossa investigação prática, com reflexão fundamental. A transparência orçamental não se esgota na mera publicação de documentos. Transparência real significa permitir que qualquer cidadão, jornalista, investigador ou organização da sociedade civil consiga efetivamente compreender onde o dinheiro público está, quanto foi gasto, por que razão foi gasto e quais foram os resultados concretos obtidos. E foi precisamente nesse exercício de rastreabilidade que encontramos profundas dificuldades no setor da eletricidade. Aí, no nosso primeiro slide, vamos explicar como começou a nossa investigação. O trabalho da investigação começou através da análise minuciosa de documentos públicos, formais, disponibilizados no portal do Ministério das Finanças. O nosso objetivo era identificar de forma clara as dotações orçamentais, as despesas efetivamente executadas, as transferências para a EMAI e os custos gerais indexados à produção da eletricidade. Contamos, inclusive, com o valioso apoio meteorológico da nossa especialista e formadora, Andressa, durante esse processo. Contudo, rapidamente deparamos com um cenário preocupante. Mesmo realizando um escrutínio técnico detalhado do Orçamento Geral do Estado e dos relatórios de execução orçamental, tornou uma tarefa difícil identificar quanto o Estado realmente gasta com energia, onde estão registradas as transferências para a EMAI e quais rubricas financiam os custos reais da nossa crise energética que tem perdurado por vários governos. Sendo a EMAI, a empresa de água e eletricidade, uma empresa pública importante e estratégica nacional, as suas dotações não aparecem de forma centralizada e clara, nem no Ministério das Infraestruturas, nem da Direção de Energia, nem uma estrutura orçamental consolidada. A informação pública existe, mas encontra-se fragmentada em dispersa, pouco legível, limitando fortemente o controle social. Aí vamos perceber, perante essa opacidade documental, Andrés, ao slide anterior, tivemos que sair do gabinete para ir ao terreno. Tive a oportunidade, inclusive, de reunir-me pessoalmente com a gestão de EMAI no seu gabinete. Fomos orientados para consultar os relatórios técnicos disponíveis no site da própria empresa EMAI, mas também não traduziam mecanismos reais de financiamento e a transferências indiretas e encargos assumidos pelo Estado. Posteriormente, acompanhamos com atenção, na Ilha do Príncipe, a entrevista concebida pelo Ministro da Infraestrutura. Esse momento foi particularmente importante, pois foi uma das primeiras vezes que o próprio governo reconheceu publicamente a gravidade financeira da EMAI, o impacto severo do contrato Tesla, apontando a existência de cláusulas altamente lesivas para o erário público. Mais tarde, em diálogo com representantes do Banco Mundial, incluindo o senhor diretor regional, o senhor Flávio
pela VEV, da qual nós tivemos a oportunidade de constatar com ele os dados mais estruturados e completos sobre a real situação financeira da EMAI, constavam relatórios de parceiros internacionais, incluindo a Agência Fiduciária de Admissão de Projeto, a FAP, e o próprio Banco Mundial. Isso demonstra que grande parte da informação técnica social não veio diretamente, de forma primária, do Estado santomense, reforçando a necessidade urgente de reforçar a nossa transparência pública nacional. Entramos, sim, agora no slide da crise energética em São Tomé e Príncipe. Ao centrarmos a análise no setor elétrico, fica evidente que não enfrentamos apenas a crise de apagões, estamos perante uma crise estrutural da governação pública e da sustentabilidade financeira. Andrés, ainda estamos no slide anterior, da crise no... O impacto disto não é abstrato. Os cortes constantes da energia afetam diretamente os hospitais, as escolas, as empresas, o turismo, a administração pública e destroem a própria confiança dos investidores. A crise energética deixou de ser apenas um problema técnico e hoje o problema econômico, social, orçamental na primeira linha. O colapso financeiro da EMAI. Este slide expõe a cerne do problema financeiro e talvez um dos mais importantes de toda a nossa apresentação. Pode passar para o slide. Próximo, Andressa. Obrigado. Este slide expõe o cerne do problema financeiro e talvez um dos mais importantes de toda a nossa apresentação. O gráfico demonstra de forma clara o desequilíbrio tarifário crônico, o custo de produção de energia é muito superior às receitas obtidas pela venda da eletricidade. A EMAI vende energia estruturalmente abaixo do seu custo real de produção, o que torna uma empresa insustentável. Como podem observar, o EBITDA severamente negativo, superior a 528 milhões de dólares, significa a atividade operacional da empresa, antes mesmo de qualquer pagamento de dívidas ou encargos financeiros, já gera prejuízos massivos. Isto ajuda-nos a compreender a incapacidade de manutenção, a degradação das centrais, a acumulação de passivos e a dependência permanente do apoio do Tesouro Público. Outro ponto que não podemos esquecer é que a crise de endividamento com a ENCO/Sonangol, cujas as dívidas acumuladas ultrapassam os 250 milhões de dólares, quando os subsídios diretos desaparecem formalmente no orçamento, o custo não deixou de existir. Converteu-se em compras emergenciais de combustíveis, assumidas diretamente pelo governo para evitar o colapso total do sistema elétrico nacional. Podemos passar para a dotação orçamental. Foi aqui que encontramos talvez, isto mesmo, André, foi aqui que encontramos talvez o maior desafio da nossa investigação, a opacidade orçamental. O gráfico ilustra oscilações importantes nas despesas do Estado sobre a função combustível e energia. Contudo, estes números não representam o verdadeiro custo da crise energética. É por que é que isso acontece? Porque muitos encargos e indicadores, por nós percebidos, permanecem dispersos e escondidos noutras rubricas orçamentais sobre a forma de garantias soberanas, transferências indiretas, regulação de dívidas e pagamentos emergenciais ou manutenção de geradores. O orçamento não permite perceber claramente quanto custa manter o sistema elétrico nacional. Isto cria enormes barreiras para a fiscalização por parte da sociedade civil, dos tribunais de conta, dos jornalistas, dos deputados e até dos parceiros internacionais.
passemos para o programa sobre a função de energia. Como acabei de referir, todos esses grandes problemas passivos financeiros, fora a função combustível de energia, o que representa uma grande lacuna de transparência. No entanto, vale a pena olhar para aquilo que o governo tem feito de forma mais explícita e direta dentro da função orçamental. É isso mesmo, André. Para isso, nós analisamos detalhadamente os programas efetivamente executados e devido à intervenção de 3 grandes blocos políticas públicas, conforme podem ver estruturado no gráfico e detalhado no texto de apoio a este slide, em baixo. O primeiro tópico é fóssil, operação e regulação, que engloba as despesas com geração de emergencial a diesel, o funcionamento de manutenção de unidades térmicas, a capacidade de pessoal de mais e a gestão da própria Agência Nacional de Petróleo, Agência Nacional, AFAP. E aqui, por exemplo, inserem os custos operacionais diretos associados à Central de Santo Amaro. O segundo tipo é a distribuição e acesso, que reúne as obras físicas, a expansão, a requalificação de redes elétricas, são investimentos neutros e a fonte primária focados na infraestrutura, levar a baixa tensão em zonas rurais e melhorar as linhas de transporte até as regiões como São Joaquim, na Ilha do Príncipe, Praia Campanha e localidades vizinhas. O terceiro tipo é a transição energética renovável, que agrupa os programas programados desenhados para viabilizar e acelerar a geração solar, hídrica e reforço de linhas dedicadas. Destacam-se aqui o projeto de infraestruturas de recuperação energética como central contador, as iniciativas de SLIDs, DOC, a linha de água casada e apoios de transição financeira do Banco Africano para Desenvolvimento Básico. O cruzamento crítico, a transição versus realidade dos apagões. E é exatamente aqui, excelentíssimos senhores e senhoras aí presentes, que a nossa análise torna formadora e revela uma contradição gritante. Quando olhamos para o gráfico, vemos dotações de intenções escritas para o bloco de transição energética. No papel, o orçamento mostra que o país quer caminhar para as energias renováveis. Mas por que razão a população continua a enfrentar no seu dia a dia apagões constantes e prolongados? A resposta técnica orçamental que o gráfico esmiuça é dupla. Primeiro, a simetria na execução. Enquanto os investimentos estruturais nas renováveis avançam a um ritmo extremamente lento e sofrem bloqueios burocráticos ou atrasos nos desembolsos externos, as verbas nas emergenciais para queima de diesel continuam a absorver e esgotar escassos recursos constantes do Tesouro. Segundo, a ilusão contabilística. O orçamento reflete a intenção política de transição, mas falha em mitigar a crise imediata. O planeamento orçamental não consegue traduzir os atrasos físicos das obras do terreno, criando um fosso enorme entre transição descrita nas tabelas e os apagões que paralisam a nossa economia real, os nossos hospitais e as nossas escolas. Passemos agora ao slide do caso Tesla STT. E também considerar o tempo disponível, pode continuar. Está bem, estamos quase a acabar. Aqui temos as perguntas. Temos as perguntas que vamos analisar. Com base nessa profunda investigação, as organizações da sociedade civil aqui representadas apresentam 4 recomendações fundamentais ao Estado de São Tomé. A primeira,
a publicação urgente de um relatório consolidado do gasto com energia, unificando num único documento todas as transferências, garantias e subsídios. A segunda questão é o reforço absoluto das transferências para contratos públicos no setor energético, garantindo que os acordos sejam publicados antes da sua assinatura e permitir o escrutínio público preventivo. Terceira pergunta. A reposição e fortalecimento da fiscalização preventiva do Tribunal de Contas em todos os contratos rural do Estado. Ou seja, neste momento, o Tribunal de Contas perdeu a sua competência na fiscalização preventiva e é urgente repor essa situação. A última pergunta é a recuperação financeira sustentável da EMAI através de uma gestão personalizada, focada na manutenção adequada, no combate rigoroso de perdas técnicas e comerciais, sem descurar a proteção social das famílias mais vulneráveis. Para concluir, excelentíssimos senhores, este diagnóstico demonstra que a crise energética em São Tomé e Príncipe não é um mero problema de engenharia ou falta de geradores. É, acima de tudo, uma crise de governação, de transparência e da responsabilização pública. Aqui, retiramos deste estágio e budget é clara e deve guiar o futuro das nossas políticas públicas. Sem informação clara, não existe a fiscalização efetiva. Sem fiscalização, não existe a responsabilização. E sem responsabilização, os mesmos erros do passado continuam a repetir-se. Muito obrigado pela vossa atenção. Ficamos inteiramente disponíveis para o debate. Sim, muito obrigado, senhor Dorato. Obrigado por todas as apresentações e pela atenção dos participantes, que são bastante numerosos. Considerando o horário e a agenda que temos, eu gostaria, portanto, de abrir aqui a discussão e também troca de perspectivas. Os participantes podem levantar a mão virtualmente, temos um ícone. Se não acharem um ícone ou preferirem outra forma de interagir, podem também partilhar os comentários no chat. Não estou a ver perguntas aqui escritas no chat, mas aguardo. Fica aberta a possibilidade para intervir. Perguntas, comentários. Se não, talvez podemos voltar ao senhor Carlos do... Ok, vejo que temos um comentário. Sì, d'accordo. Andressa, tem uma palavra exatamente para responder ao comentário do senhor Carlos do Ministério da Economia e Finanças. Muito obrigada, Lorenzo. Acho que, infelizmente, o Carlos já precisou sair. Não vejo o nome dele aqui entre nós, mas eu vou aproveitar a oportunidade para, enfim, responder. Eu tenho certeza que ele vai se inteirar depois da reunião a partir do vídeo do webinar. Bom, sobre a questão do contexto político de São Tomé e Príncipe, que acaba por provocar atrasos na publicação dos documentos, eu quero prestar alguma solidariedade, falar que nós entendemos, mas que ainda assim o nosso papel, né, pela sociedade civil é pontuar que ainda assim não está dentro do prazo ideal, né? Então, reconhecemos, porém, mantemos a pontuação, porque, seja lá pelos motivos mais legítimos que forem, ainda assim, em relação às práticas recomendadas, não está sendo cumprido, portanto, aqui fica a pontuação. Agora, em relação aos dados de classificação orgânica, né, que de forma mais prática quer dizer quem é que gastou o recurso público, qual foi o ministério, qual foi a secretaria dentro dos ministérios, eu escutei que o Carlos indicou que eles possuem esse dado, mas no sistema deles. E aí, em relação a isso, a proposta é justamente que
os dados não sejam apenas do Ministério das Finanças, que esses dados sejam públicos. Então, se há no sistema, isso indica o quê? Que é simplesmente o trabalho de colocá-lo, torná-lo público. Quer dizer que o Ministério consegue, com muita rapidez, melhorar, dar mais transparência a esses dados. Não é necessário mudar o sistema de classificação nacional. É simplesmente colocar luz a isso, dar transparência a isso. Então, seria essa a minha resposta. Infelizmente, ele não está aqui agora para fazer um retorno para mim a partir dessa colocação, mas fica aqui como explicação a todos. Nosso papel é justamente que coloque-se a público, não é sobre o que tem internamente no sistema. Quando a gente fala de transparência, é o que tem externamente para o público. Então, se tem internamente e não tem externamente, está aí o problema de transparência, e é por isso que nós estamos pontuando. Se o Lorenzo me permitir, eu posso passar a palavra diretamente aqui para a Carla, que está com a Sì, sì, mão levantada. claro, con la mano levantada, Carla. Perfeito. Muito rápido, é só para fazer aqui coro com a Andressa e agradecer ao Carlos a intervenção dele e o trabalho árduo. É uma pessoa que está sempre disponível para trabalhar connosco, mas para dizer que ele falou muito especificamente, vamos ser concretos, no Orçamento Geral do Estado, que é o documento principal. E nesse documento principal, esta pontuação de 54 pontos, o Orçamento Geral do Estado tem a pontuação total. Então não é o ponto, não é o caso. A questão que o Carlos levanta é muito bem, que a Andressa já teve a referir, é verdade. Sempre que há eleições, São Tomé e Príncipe vai ter este problema. É uma situação que nós já vimos levantando há muito tempo, mas neste caso, OGE de São Tomé e Príncipe, neste orçamento, levou a pontuação máxima. A questão está exatamente, ou seja, esta pontuação mais baixa, 68 de 2021 e agora mais baixa, 54, vem de publicações de relatórios de execução orçamental, que eu presumo que sejam do lado do Ministério das Finanças, que é como a Andressa estava a dizer, provavelmente até têm esses dados, não estão disponíveis para o público. E disponíveis para o público, eu queria só deixar aqui muito rápido, quer dizer o quê? Estão completos, estão acessíveis, ou seja, no site do Ministério das Finanças, um local público e específico, atualizados, estão estruturados e podem ser legíveis por uma máquina, são dados primários, ou seja, podem ser editados, licença é livre, por isso é que o PDFs e outras coisas não são considerados dados abertos, não proprietário e o acesso não discriminatório. Muito obrigada. Muito obrigado, Andressa e Carla, pelas vossas reações. Estou vendo aqui no chat, não há um comentário específico, mas, por favor, fiquem à vontade, senão eu também tenho algumas questões, na verdade. Eu só gostaria, Lorenzo, de complementar Sì, com uma coisa. Como eu falei, o Ministério das Finanças de São Tomé e Príncipe, ele esteve aberto ao diálogo, né? Então, nós conversamos por e-mail com a Juquícia e em reunião online, em duas ocasiões, com a Cadina, que trabalha com o Carlos. Então, só para deixar claro que assim, esse trabalho já foi validado pelo Ministério das Finanças também. Para além desse momento aqui de exposição dos resultados, já houve um momento interno de troca e validação das conclusões do trabalho. certo, muito obrigado. Muito obrigado, Andrés. Di fatto, il direttore dell'orçamento stava presente. Depois penso que teve de sair, mas estava até uns minutos atrás no webinar. Eu, talvez, um pouco para quebrar o gelo, vejo que os participantes são muito tímidos. Gostaria de perguntar aos colegas da sociedade civil, quais são as recomendações que identificaram durante a apresentação que vocês consideram prioritárias para melhorar a transparência? Temos também um plano de ação, temos muitas sugestões, mas quais são as ações realmente prioritárias? Tanto para a transparência como a acessibilidade da informação pública, por exemplo, a acessibilidade a lei, decretos-leis, etc.
Eu Não sei se o senhor Donato, ou o Sim, senhor Carlos, ou a senhora Carla, hum, quem quiser. posso responder nesse aspecto, com depois certeza. passar às colegas Carla ou o Carlos que queiram responder. Bom, a nossa prioridade fundamental, se o Lourenço recorda-se, nós em São Tomé, neste momento, estamos com um problema grave, e nós recomendamos aí ao pessoal da Assembleia, aos senhores deputados que estiverem aí presentes, que uma das ferramentas mais importantes para a transparência junto ao Tribunal de Contas tem a ver com a fiscalização preventiva dos contratos públicos. Esse instrumento foi reiterado com uma lei, foi criada pelo governo anterior para subtrair uma das competências essenciais, que é que os contratos, tanto é que vão perceber, o contrato Tesla foi feito às escuras, sem conhecimento prévio ou autorização ou visto do Tribunal de Contas. E esse mecanismo, grave na nossa democracia, afetou um dos pilares do check and balance, que é os tribunais de contas do governo no que toca a contratos que ele estabelece, e para esse instrumento criar uma lei para retirar a competência. E como tal, o contrato de Tesla foi feito às escuras, sem autorização do visto, porque esse mecanismo foi retirado. E como tal, fazemos apelo aos deputados presentes, se estiver presente, ou a nação são tomense, que reponha a lei que foi retirada, que até agora o Tribunal de Contas não tem competências para fazer a fiscalização preventiva dos contratos públicos. Lourenço, essa matéria é condição sine qua non para que o Estado São Tomense tenha transparência, essencialmente, no que toca a contratos públicos. Esse é o primeiro fundamento que nós fazemos, a primeira recomendação que nós temos a fazer. Os outros, portanto, são técnicos, que podem ser elaborados da nossa advocacia, que temos estado a fazer, e que eu acredito certamente que o Ministério das Finanças irá fazer com que a situação de São Tomé e Príncipe atinja o índice invejável que nós queríamos todos ao 100%. Obrigado. Não sei se a Carla quer acrescentar outro ponto, mas esse ponto é essencial para que, de facto, a questão da transparência mude, e muito concretamente no que toca a contratos públicos. Com certeza, Capela, plenamente de acordo, e tu referiste bem a parte técnica. E em relação à parte técnica, estamos a meio do ano, estamos a preparar o orçamento do próximo ano, então ainda temos tempo para passarmos a fazer uma coisa muito simples, que são temos os documentos. Então, nós analisamos estes documentos, eu estou aqui e faço parte do projeto Propalop pela organização que represento, que é o webeto.org. Na webeto.org nós também trabalhamos com outros índices de transparência, nomeadamente do IBP, do International Budget Partnership, e já vimos trabalhando com o Ministério das Finanças a dizer esta parte. O que é que era importante nós vermos imediatamente, Lourenço, para responder à tua pergunta? E vamos aqui ao nosso índice e-budget, que é muito mais simples. Nós temos menos documentos aqui, por exemplo, do IBP, e temos 6 documentos, mas são documentos fundamentais. Falamos que é o Orçamento Geral do Estado, falamos que é o Relatório de Execução Orçamental, são 4, é muito simples. E a Conta Geral do Estado, ok? Simples. Então, esses 6 documentos, o Relatório de Execução Orçamental, nos 4, nós só precisamos de os publicar de 1 a 3 meses depois da data ou seja, dentro daquele prazo, tem que ser publicado entre 1 e 3 meses. O RE1, o Relatório de Execução Orçamental do primeiro trimestre. Tem que ser publicado entre 1 e 3 meses. E a cultura de cumprir prazos de publicação de relatórios muda tudo. Muda tudo. E é isso só que nós precisamos fazer. Provavelmente os documentos até estão produzidos, mas não são publicados. É isso, e é uma coisa muito mais imediata. É muito rápido. Assim também como a Conta Geral do Estado, que tem que ser publicada entre 6 a 12 meses, até 6 meses após o fim do ano,
E entre, se for publicado fora do prazo, é após 12 meses. É aí que vai a pontuação, por isso é que tem índices. Portanto, eu gostava de focar aqui na parte de documentos completos, disponíveis, mas, sobretudo, publicados nos prazos previstos por lei internacionalmente. Certo, muito Opa, obrigado pelos vossos comentários. Quem mais? Me parece que estava alguém, estava eu intervindo, era a posso. Andressa? Sim. Sim. Tem um ponto que eu acho que o próprio Carlos mencionou. Eles têm os dados no sistema. Eu tive acesso aos dados do sistema, né? Nós, na verdade, do grupo de trabalho, porque a Juquísia e a Cadina nos passaram esse arquivo. E o arquivo é muito completo. O arquivo do sistema de São Tomé e Príncipe é dos melhores dos PALOP. É um arquivo muito robusto, tem variáveis de vários tipos de classificação, tem os códigos, tem as descrições, tem os valores atribuídos a cada rúbrica. É um banco de dados muito rico, o que o Ministério tem internamente. Então, a minha sugestão de implementação direta e rápida é coloquem esse arquivo, exatamente o arquivo que vocês passaram para nós. O arquivo que vem do sistema, com todas as classificações, coloquem esse arquivo online. Isso vai resolver grande parte do problema de transparência de vocês. Colocar esse arquivo online. E nós nos disponibilizamos para mostrar qual é o arquivo, qual é a página que vocês podem colocar. E eu tenho certeza que isso não toma mais do que 1 hora de trabalho, assim. Porque o mais complexo já está feito. O sistema de vocês tem os dados. É só colocar online. Pois obrigado, di fatto è un esclarecimento útil. Aqui não é, então, pelo que eu entendi, não é um assunto que nós precisamos de achar os documentos, etc. Existem, mas não exatamente no formato e talvez com pequeno esforço, porque eu estou vendo também a pontuação não faz muita justiça, não? A este, a este assunto. Talvez poderíamos trabalhar junto para encontrar solução e aumentar muito a pontuação do país, pelo que estou a entender aqui. Me parece muito interessante. Não sei se há mais alguém do Ministério da Economia e Finanças que ainda está cá. Acho que talvez já saíram, mas... Oh, de acordo, está também no plano de ação. Um, eu não estou a ver mais perguntas ou comentários. Não queria já finalizar, mas porque apresentações foram tão interessantes que acho um pouco uma pena encerrar neste momento. Há mais alguém que gostaria de intervir? Eu tenho mais uma pergunta assim, rápida, um pouco para engajar os parceiros. Depois sim, vamos finalizar, que estamos na hora. Eu queria ouvir, nesse caso, mais da sociedade civil, mas de qualquer pessoa que estiver a participar agora, sobre como poderíamos reforçar a colaboração, o diálogo entre a sociedade civil e as instituições públicas. Me refiro tanto ao executivo como ao legislativo, como até ao Tribunal de Contas, com base naquilo que discutimos hoje aqui de manhã. Não sei se do lado da sociedade civil há alguma ideia, alguma proposta, alguma reflexão de outros participantes. Para mim, acho que é um ponto bastante importante que estou a ver foi abordado também nas apresentações. Sim, Quem Lourenço, quiser, talvez, senhor Deodato. sim, posso de facto responder essa. Nós, inclusive, em 2024, quando nós tivemos a elaborar o PTA deste projeto, Propalop na fase 3, nós criamos, portanto, uma das ações que nós desejamos é para esse fim, o diálogo institucional, da qual nós temos programado, possivelmente este ano, ainda vamos implementar essa ação, para que, de facto, estabeleça numa agenda nacional um diálogo institucional em que nós, da sociedade civil, possamos, juntamente com o Ministério das Finanças, ou própria a direção do planeamento, para que possamos ter um espaço, né, esse espaço que nós estamos a tentar desse diálogo
institucional, para nós criarmos aqui em São Tomé e Príncipe um fórum de monitoria de orçamento. Este fórum ia servir, de facto, para analisar, para escrutinar também as políticas públicas que o próprio governo vai criar para a nível do Orçamento Geral do Estado e possamos dar o nosso parecer em todas as fases, tanto desde a fase do planeamento até a nível de prestação de contas e que nós possamos, de facto, estar presente esse desafio. Eu também peço a Carla que ela depois reforça esse aspecto que nós estamos a criar com esse diálogo institucional, juntamente com o governo. Nós queremos o governo central, uma vez que o projeto não inclui, no âmbito do benefício, o governo local. Nós também queremos estabelecer, pela nossa iniciativa, que encontramos lacunas essencialmente com os governos autárquico e regional, que tenha muita dificuldade com a questão de prestação de conta. O nosso plano de ação 2024 veio inicialmente para capacitar as organizações da sociedade civil para estarem preparados para, de facto, acompanhar. Eles não têm não têm competência, não têm skill. Eles reconheceram que não têm um pessoal competente para fazer relatórios, para abrir a discussão para a sociedade civil possa participar. Esse é um dos entraves e nós apelamos aqui ao Lourenço, nosso especialista que está no país, que nos possa ajudar a criar esse diálogo uma vez também que há a parte beneficiária, como Ministério das Finanças, o Tribunal de Contas, para que eles possam nos ajudar para que esse público-alvo que são deles, do governo, que façam esse exercício, tanto a nível de abertura para a participação e também nós possamos, na fase mesmo da discussão do orçamento e na fase também da prestação de contas da fiscalização, que nós possamos fazer uma monitoria social efetiva. Isso não acontece em São Tomé, nós estamos a lutar e este fórum de monitoria do orçamento que vamos criar este ano ainda, contando com o apoio do nosso especialista Lourenço no país, acredito que se vai efetivar. Carla, quero dar follow-up? Obrigada. Não, Capela, já disseste tudo. Só ia, se calhar, complementar dizendo que esta parte, como o Lourenço perguntava, nós não podemos continuar a depender apenas destes encontros, que acabam por ser pontuais durante o ano, que é quando temos resultados de índices, quando temos encontros pontuais com as instituições, não é? Que estão completamente disponíveis para nos receber, para responder, para nos enviar informação. Queria também aqui agradecer muito, Andressa, além dos nomes que citaste, também do Dr. Odair, da contabilidade, que também foi fundamental aqui neste diálogo e neste processo e de nos prestar informação. Mas Lourenço e Capela é mesmo isso, isto tem que passar a ser um processo sistematizado de consulta, a organização da sociedade civil precisa estar, obviamente, organizada, capacitada, está a acontecer, mas depois precisamos de organizar um processo em que sabemos que agora estamos a preparar o orçamento, quando é que devemos entrar, quando é que nos devem também convidar, porque muito que a sociedade civil queira participar, mas também é preciso que as instituições, o próprio Tribunal de Contas, nós percebemos pelas práticas internacionais que agora são recomendadas, que também devem envolver a sociedade civil quando estão a fazer o seu trabalho de fiscalização. E é uma instituição de fiscalização. Portanto, este processo todo deve ser sistematizado pelas instituições, não é verdade? Mas também nós devemos fazer esse papel, como estava aqui a dizer o Capela muito bem. A partir do momento que tivermos isso sistematizado, e acho que São Tomé e Príncipe está num bom caminho, vai ser muito mais fácil tornarmos isto um processo que vai acontecer e vai funcionar. Muito bem. Vejo que estamos com necessidade de finalizar, mas há uma mão levantada. Não quero cortar fora quando finalmente temos uma intervenção. Vou tomar esta última e daí encerramos. Senhor Domingos, poderia também se apresentar, senhor Domingos, e ligar o microfone. Obrigado. Ok, não me escutar, não é? Sim, sim, estamos a ouvir. Ok. É assim, eu
eu chamo Domingos Francisco Fingo, sou diretor executivo da organização ACC, a partir de Angola. E estou a acompanhar os debates e minha preocupação, sou, pronto, diretor executivo de uma organização não governamental, né? A ACC significa Associação Construindo Comunidades. Exato. Então, eu estou preocupado porque, na verdade, gostaria de saber como é que funcionam as dívidas públicas aí em Santo Tomé. Será que o presidente da República ou o Ministério das Finanças contrai dívidas públicas sem anuência do Parlamento? E será que essas dívidas públicas contraídas, se existem, são transparentes ou não são transparentes? São justificadas ou não são justificadas? É só isto que eu gostaria de saber. Por quê? Porque a dívida pública prejudica toda a sociedade. E então gostaria de saber como é que funciona a dívida pública aí em Santo Tomé. Obrigado. Certo, obrigado, senhor Eh, Domingos. Quem quiser responder, posso? tome a palavra. Será o último Sim. comentário. Sim, pode. Muito rapidamente, Diodato Capelo, obrigado, nosso colega da Angola. Em Santo Tomé e Príncipe nós temos uma lei que estabelece, portanto, as metas e regulamenta as dívidas públicas, que nós aqui estipulamos a lei SAF. SAF significa Sistema Administrativo Financeiro do Estado de Santo Tomé e Príncipe. Nessa lei tem ali um artigo que estabelece o teto que deve ser o governo, até que teto o governo pode, junto ao Conselho de Ministros, eles próprios contraírem dívida e, passando esse teto, tem que ser através da Assembleia Nacional que autoriza o governo a fazer esse gasto. Isto está regulamentado na nossa lei SAP e, como tal, se quiser, eu posso depois fazer chegar ao colega de Angola, que ali, sim, a lei estabelece toda e regulamenta toda a questão que ele solicitou. Obrigado. Obrigado. Excelente. Bom, muito bem. Obrigado mais uma vez pelo comentário. Sendo assim, queria agradecer a todos os participantes pelas contribuições, pelas apresentações, pelas intervenções iniciais e agradecer sinceramente aos filhos, como chamamos, com essa palavra inglesa, parceiros, instituições, todos os participantes. Tivemos também de outros países, de instituições do executivo, legislativo, instituições superiores de controle. E eu gostaria também de aproveitar para convidar todos os participantes aqui a se juntarem novamente a nós durante o evento regional online que terá lugar no dia 2 de junho, próxima semana, onde os resultados regionais consolidados e as experiências dos países serão apresentados e discutidos numa perspectiva mais ampla. Por favor, marquem no calendário dias 2 de junho. Não tenham outros compromissos, porque no evento regional teríamos ainda mais uma oportunidade para conversar. E será um prazer continuar essa troca com mais parceiros, com a comunidade regional de práticas, para falarmos dos assuntos fundamentais: transparência, responsabilização e governação baseada em evidências. Sendo assim, novamente, muito obrigado pela vossa participação e vosso engajamento contínuo no apoio desta iniciativa. E vamos estar em contato dia 2 de junho. Boa continuação a todos e todas. Obrigado a todos os participantes, especialmente aos filhos e aos apresentadores. Boa continuação, estamos juntos. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Lourenço. Obrigado a todos, igual. Obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigada.